Último bloco do programa sobre o Movimento Nacional pela Renegociação da Dívida. Durante a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais em Natal, foi anunciada uma marcha a Brasília para sensibilizar deputados federais e senadores sobre a necessidade de revisão dos contratos. O evento, marcado para o dia 4 de julho, deve contar com adesões de parlamentares de todo o país. Segundo o presidente da Assembleia Mineira, deputado Diniz Pinheiro, é fundamental que o governo federal tenha sensibilidade para repactuar as dívidas dos estados o mais rápido possível e acabar com esse sangramento das receitas estaduais. Eu queria saber agora a opinião do deputado Antônio Júlio sobre essa questão, sobre a questão da urgência e da participação também em relação a essa marcha. Olha, eu estou aqui escutando os debates, né? Eu tenho meu ponto crítico disso aí, né? Porque quando... Eu vou voltar um pouco na história. Essa história tem que ser relembrada. Quando eles falam, mas foi bom negócio. Naquele momento, talvez, eu questionei aquele momento. Questionei a forma que estava sendo negociada, porque nós assumimos uma dívida que não sabia se era de Minas Gerais. Nós vendemos os nossos bancos, entregamos para quem comprou só o lado bom. O lado ruim ficou com o Estado de Minas Gerais, que não entrou na dívida, não. Está aí até hoje a tal de MGI, mas não sei o que, que o governo tenta recuperar os créditos podres. Então foi mal negociado. Talvez pelo momento, talvez pela dificuldade daquela época, porque o setor financeiro, principalmente dos estados, estava totalmente desorganizado, e tem que compreender isso, né? E o Brasil passava por uma ideia de estabilização da moeda, de inflação mais baixa. Então, naquele momento, eu já questionava. O Itamar Franco, ele fez esse questionamento lá atrás, mostrou que a negociação foi mal feita, que o Estado não daria conta de pagar. Depois, ele ainda falava 5 anos. 5 anos. Mas aí, o que aconteceu? Eu tenho certeza que quem assumiu depois do Itamar foi o Aécio. O Aécio foi iludido por uma campanha de marketing do déficit zero de Minas, que tirou dele a condições de discutir a dívida de Minas, que ele sabia que ali ia sangrar os cofres do Estado. Estava na cara que ia, porque não é bobo, todo mundo entende. Mas queriam fazer um marketing inicial de governo, que é o déficit zero, que Minas estava estabilizada, mas esqueceu de falar da dívida. E a dívida foi só crescendo. Nós comprometemos 13% da nossa receita. 40 bilhões a mais durante esse tempo. Então, isso foi um erro político, aí erro de governo. Eu falo muito isso, Moral, porque o nosso partido também participou disso, nós tentamos modificar, não demos conta, o Itamar foi mal compreendido, né? Eu até falo que naquela época, quando o Itamar não permitiu a venda de Furnas, ele teve o apoio do governador, na época, deputado Aécio Neves, porque o Fernando Henrique tinha dado para os amigos dele Furnas também, né, que é a privatização que eles falam, que foi os grandes negócios do governo do Fernando Henrique, na verdade não foi. Nós entregamos as nossas economias, nossas riquezas para quem quisesse, né, que fosse amigo deles. Então Minas deixou o tempo passar. E a dívida agora, não adianta. Eu lembro quando nós começamos a levantar, eu me lembro numa reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, que o rapaz da Secretaria da Fazenda, que até então eles não abriam os números, mas eu conhecia. Quando eu forcei para ele, que ele falou, não, Minas deve 58 bilhões de reais. E ele falou várias vezes, e estamos com dificuldade de pagar. Foi ali que alguns deputados alertaram e logo depois surgiu a ideia da criação da comissão para discutir isso, né? Discutir como é que nós vamos sair disso. Isso é responsabilidade nossa. Eu falo que eu vejo, às vezes, o grupo aí do governo fica mais preocupado em defender o governo do que o Estado. Eu estou muito mais preocupado com o Estado. Eu estou vendo que a situação ela está insustentável. Eu podia falar assim, mas não é problema seu. É problema meu sim, ué. É problema meu. Porque nós ainda temos um governo atual com mais 3 anos de mandato, 2 anos e meio. Não é problema meu. Não é só problema do governador Anastasia, não, ué. Mesma proposta, Joanita, achei que nós somos muito tímidos de levantar essa ideia, falei lá com o Mourão, porque mesmo você comprometer 9% da nossa receita líquida, é mais do que investe na saúde, continua sendo. Porque o governo não está investindo 8% na saúde, mas nós vamos gastar 9%, mesmo os juros sendo mais baixos, para pagar a dívida, a parte dos juros da dívida, né? Então, a situação... Eu gosto de dizer que ela é muito mais grave do que essa nossa discussão aqui. Ela é muito mais séria.
O Estado não está conseguindo levantar porque ele pegou dinheiro emprestado ano passado, nós autorizamos agora, não sei se vai conseguir efetivar. Antônio Júlio, está pegando dinheiro emprestado agora, que não vai pagar agora, um ótimo negócio para o governo, mas que nós vamos ter que pagar no futuro. Ou então vai ficar depois no chororô de que a gente tem que passar para alguém pagar a conta. Porque já não está dando conta de pagar a conta de hoje. Nós queremos reduzi-la. E aí mais empréstimo de mais 4 bilhões de dólares. Pois é, mas o Adelmo estamos discordando, eu vou discordar tudo. outra vez. Não, mas Esse isso é empréstimo, verdade, Antônio Júlio, você sabe, ele é indispensável. Não, eu não estou O fundamento discutindo. dele é para o projeto Caminhos de Minas. Se não vai tiver, fazer mais Mourão, de 6 nós estamos- mil quilômetros de nós não asfalto em estamos Minas Gerais. questionando, não. Fábio Xerém. muito- Como e é é que nós vamos imprescindível. ficar se esse asfalto é absolutamente mas nós necessário? não estamos sendo contra, Os municípios Estado. e o Estado devem, mas não tem fazendo jeito, a eles crítica. podem ficar Nós- parados, Uma discussão engessados. prolongada Nós com a estamos União, conscientes o Estado que o não para. Estado, se não pegar dinheiro emprestado, apesar que está pagando 400 milhões, endividar mais ainda, Pro aí próximo que, pagar. aí que nós estamos no buraco mesmo. isso mesmo. O Estado vai parar de total? não tem jeito. Eu Mas, sou deputado contra o Adelmo, endividamento. todo o governo, ele efetua empréstimos, ele investe no Estado com dinheiro emprestado, BNDES, BID, Banco Mundial. Assim, um governo solicitar empréstimos não é uma E quem paga a uma conta, aberração. Fábio? O próprio Estado, mas ele também recebe os benefícios. Sabe, você quer ver outra coisa mais Quais grave os da dívida? benefícios? Aí que nós chegamos ao ponto de encruzilhada. Quais os benefícios que o povo mineiro teve fruto desta E dívida você pode falar- absurda que existe? Não foi Quais muito, os não benefícios? teve um Bom, tostão aí de não podemos investimento. olhar Vem aqui com esse É caminho só de Minas, é analisar o o seguinte, governo Aécio nós Neto, temos que ver o Anastasia. balanço do resultado. Já há 200 anos atrás, um sujeito que foi muito importante na história da humanidade, chamado Abraham Lincoln, ele escreveu, tem uma frase muito interessante, não vos promoverá a prosperidade com dinheiro Baseado no emprestado. dinheiro emprestado. Está fazendo isso. Vai fazer com dinheiro emprestado, Pois em é. dólar. Só que não vai pagar a conta hoje, Mas ou ô, vai Fábio, pagar só um depois. minutinho. Mas enquanto tiver sistema tributário nacional com arrecadação de quase 70% lá em Brasília, A União está devendo o também. dinheiro está todo lá. Os estados e municípios têm que endividar, não tem alternativa. Mas, Tem- assim, ou tem a reforma tributária ou não tem E nós não alternativa. precisamos fugir muito do foco, não, porque, por exemplo, a dívida total de Minas em 98 era 16 bilhões. E a dívida desse contrato, o que foi renegociado desse contrato, eram 11 bilhões. 14,8 bilhões. A Somado dívida tudo. total, né? Mas Com esse dinheiro podre contrato, que foi quando ele colocado, iniciou em né? 98, era 11,8 bilhões. Esse contrato hoje, esse que nós estamos discutindo, que nós estamos falando, que ele não funciona, que os juros é escorchante, esse contrato hoje, o saldo devedor, apesar do pagamento, só não da dívida de Minas, que é 70, esse contrato de 11, após os pagamentos, se tornou 58 bilhões. Isso. Então, é algo totalmente imprevisível. Se nós considerarmos que em 98, a dívida de Minas, fora esse contrato, fora essa renegociação específica, era 5 bilhões, sobravam 5 bilhões, e hoje ela é 70, a dívida de Minas, ela cresceu muito menos que o PIB do Estado. De 5 foi para 12, que é 70 foi para 12. O câncer, né, da nossa situação financeira é realmente esse contrato específico. E não se trata de desgastar a presidente Dilma, e falo com propriedade, é uma situação que foi posta e não só os políticos mineiros, não só os outros estados se equivocaram nessa questão. Nós temos vários adquirentes do sistema financeiro de habitação que requisitaram dinheiro para comprar a casa própria no mesmo sistema, a tabela Price antiga. E o que aconteceu? A dívida ficou impagável e muitos pagaram, honrando todas as prestações, pagou-se o mesmo apartamento 2, 3 vezes. É exatamente o que Minas está fazendo no momento. Então, Minas e todos os estados e brasileiros. todos os A situação estados. dos outros Então estados é foi a mesma de Minas. foi uma falha, se houve a falha, mais, foi Fábio. uma imprevidência que atingiu a todos mais, os estados Fábio. e a todos os secretários Ô, de Fábio, Fazenda da mas época. é mais. Eu acabei de dizer que a União deve. E o que corrige o déficit, o estoque, a dívida da União, não é diferente, não é muito diferente. Ao longo da linha da história, a União deve 2,4 trilhões de reais. Absurdo. Então, assim, esse negócio de transferência, não é o Estado de Minas, estou dizendo, aí onde que vai o foco? Nós temos que compreender, o foco não está nós brigarmos entre nós, está município com o Estado com a União. O foco está no sistema financeiro, que não tem pátria, que não tem limites,
que não tem nenhum compromisso e não tem misericórdia com ninguém. E é o Ele maior está cobrando da beneficiado Grécia desse sistema. hoje, ele vai cobrar da Espanha, vai cobrar da Itália, vai cobrar de todos. E vai cobrar de nós, agora ou no futuro. Não adianta só nós passarmos isso. Então, por isso, a discussão, e eu quis colocar, a ideia é exatamente esta. Nós vamos discutir a questão da dívida do Estado com a União, dos Estados com a União, do Estado com a CEMIG, que não está posta e é mais perversa do que essa. O que está por trás disso é o interesse do sistema financeiro. E os que engordaram com o sistema financeiro não estão nessa briga. Estão nos colocando nessa briga. Eu aqui com o Bonifácio. Mas é ele que está se alimentando disto. E nós não temos coragem ainda, nós não tivemos coragem de enfrentá-lo. Esse é o problema que está colocado. Esse é o problema. Se nós não tivermos coragem de enfrentar, porque todos os acordos que estão aqui, Joanita, todos, tem um discurso bonito, que nós já pagamos o FMI, que estamos até emprestando para o FMI. Isso me incomoda e me causa mais irritação ainda. Porque você legitima um sistema quando você deve a ele. Mas você legitima muito mais um sistema quando você empresta a ele. E, infelizmente, o nosso governo federal agora, eu vou falar, viu, Bonifácio? E vocês não falam. Porque aí está o enfrentamento do que é fundamental. O nosso governo federal está emprestando a este monstro que engole todos, porque ele que é o sistema bancário internacional, ele que é a banca que faz isso. E nós não enfrentamos, aí nós vamos pegar dinheiro emprestado. Nós estamos legitimando quando nós pegamos emprestado e muito mais quando nós emprestamos a ele. Senhores, vou pedir para que a gente passe agora para as considerações finais, começando pelo deputado Antônio Júlio, por favor. Consideração, a discussão ela é complexa, é difícil, às vezes, quem está nos assistindo entender, mas que o problema é muito mais grave do que você possa imaginar. A situação de Minas Gerais, eles acham ruim da gente falar, incomoda, e eu sei que incomoda mesmo. Minas está falida. Minas está falida. Pagar 400 milhões de juros por mês não tem a mínima lógica. Dever a CEMIG 5 bilhões e 500 milhões, que ninguém sabia e não sabe que dívida que é esta, que é mais do que o patrimônio da CEMIG, coisa que precisa ser discutida. Eu acho que isso chega um momento que não adianta ficar escondendo. Né? Então, essa questão da dívida, a Assembleia está fazendo um papel importante, a nossa comissão tem um papel importante, mas ela tem que ser mais incisiva. Eu acho que a proposta nossa, apesar que parece interessante, eu acho que ela ainda é tímida demais, porque nós precisamos ter coragem, como disse o Adriano, temos que ter coragem de enfrentar sim, porque nós não estamos enfrentando a questão da dívida, não é só questão política partidária e nem com a presidente Dilma, é o sistema financeiro, que quando eu perguntei para ele, essa dívida, ela é questão financeira, ela é contábil ou ela é monetária? Porque quando eles não querem discutir, eles inventam um monte de coisa, né? Isso não pode, porque senão modifica o sistema monetário, que vai influir no déficit, no superávit primário. Não sei o quê. Na verdade, nós não estamos tendo coragem, nós não estamos tendo liderança para enfrentar esse problema. Minas não tem liderança. O nosso governador até hoje não sentou para bater na mesa e tentar negociar. Não adianta achar ruim, não adianta falar. Não sentou. Nós estamos precisando de falar grosso. Precisando de falar grosso. O Aécio não tem hoje autoridade em Brasília para enfrentar esse problema. Na Câmara Federal, nós não temos uma liderança para levantar essa bola. Uma liderança de partido nenhum. Inclusive do meu partido, o PMDB. E eu falo com tristeza. Eu acho que a maioria não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que está acontecendo. Que é o mais triste disso tudo. É ver o sacrifício que o governo está fazendo, as dificuldades que o povo está enfrentando, falta de educação, falta de segurança pública, falta de saúde. Por quê? Porque nós temos que honrar um compromisso mal negociado lá atrás de pagarmos 13% da nossa receita de juros. Isso é um crime, é um crime. Essa agiotagem do Banco Central em cima de Minas Gerais, nós precisamos ter coragem e homens determinados para poder tocar nesse assunto. Ok. Deputado Fábio Xerém, pediria só que vocês fossem breves, por favor. Eu sou natural de Lavras, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas tenho mais orgulho ainda em ser mineiro. Porque Minas Gerais sempre teve, na estrutura brasileira, a capacidade de ver adiante. E eu acho que é exatamente o que está acontecendo aqui. Muito antes, esse problema é um problema generalizado para todos os estados da nação, mas Minas realmente ela se articulou e entendeu a gravidade desse problema, que hoje teve sensibilidade para ver que isso reflete na economia de todos os estados, ou então quase todos, 25 dos 27. E acredito que agora, com esse movimento,
nós vamos sensibilizar o governo. Eu entendo a posição aqui do deputado Antônio Júlio, ao acreditar que Minas deveria se impor de uma forma mais incisiva, mas eu lembro que o ex-governador Itamar Franco, que merece o nosso respeito, ele unilateralmente decretou a moratória de Não Minas. declarou, isso é conversa da Globo. O Itamar não falou em Na moratória. época, se decretou, ele se recusou a pagar o empréstimo. Ele chamou a atenção que a dívida era impagável. Porque quem negociou foi Eduardo Azeredo e quem começou a pagar foi Itamar. Aí ele viu que a dívida era impagável. Ele fez essa movimentação mais firme e ela não trouxe benefícios para Minas, porque grande parte desses juros é pagado compulsoriamente. Ou seja, ele é abatido do recurso que a União teria que mandar para o Estado de Minas Gerais. Por isso eu acredito na força desse movimento. Espero que ele dê frutos urgentemente, porque Minas Gerais precisa e o Brasil precisa sair dessa situação. 98 pode ter parecido que foi vantajoso, mas hoje definitivamente não é mais. Recordo aqui que na época ainda do Brasil Colônia, era o quinto do ouro que deu frutos e teve como consequência a Inconfidência Mineira. Hoje não é o quinto, né, mas é um sexto de tudo aquilo que o Estado fatura é pago para juros. E é muito forte, é uma dívida impagável realmente e tem que ser solucionada. Temos que aqui investir em tecnologia, em inovação, e os nossos recursos são finitos aqui no Estado de Minas Gerais, e eu acredito e tenho a esperança de que nós aqui todos, como políticos de Minas, junto a outros ainda que não estão aqui, vamos ter força e capacidade para fazer com que o governo federal tenha sensibilidade e ajude os estados que já arrecadam muito menos que a União. Obrigada, deputado. Deputado Adelmo Carneiro Leão, por favor. Eu também tenho muito orgulho de ser brasileiro, nascido lá na Serra da Moeda, num cantinho desse nosso estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Mas eu quero aqui, para nossa reflexão, citar uma passagem do Velho Testamento, de um sonho que alguém sonhou, de vacas gordas e vacas magras. Nós fizemos esse acordo no tempo de vacas magras, e por isso ele é tão ruim. Nós estamos num tempo de vacas não tão gordas, mas nós podemos refazer profundamente esse acordo, no sentido de poder sustentar esse nosso povo brasileiro com mais dignidade. Ok. Deputado Bonifácio Mourão, por favor, suas considerações. Eu quero considerar o seguinte. Primeiro, já falamos aqui, mostramos que o contrato em 98 foi bom, porque juros era 18%, foi feito em 7,5%. Ao longo do tempo, a situação do país melhorou, a inflação baixou e o contrato se tornou ruim, inclusive com o índice do IGPDI. Hoje, o que está acontecendo? O governo federal e o sistema tributário nacional atual está com a arrecadação de aproximadamente 70% de tudo que se arrecada no país. O restante, pouco mais de 30%, fica para estados, 27 estados e mais de 5 mil municípios. A distribuição é totalmente cruel e injusta. Enquanto isso, os municípios, os estados e municípios estão subsidiando a União. Por que estão subsidiando? Porque estão pagando juros absurdos, o governo federal recebendo esses juros e os municípios e estados estão sem condições de fazer as obras que o povo precisa. O deputado Antônio Júlio falou que o Estado de Minas está falido. Não está. Falido não está porque as obras estão acontecendo permanentemente nos governos Aécio Neves, Anastasia, continua acontecendo. Agora, o governo está numa situação de sacrifício. Não só Minas, 25 estados brasileiros. Por isso, nós estamos fazendo uma proposta. A proposta que está partindo de Minas e foi aprovada à unanimidade no nosso relatório é para que os juros abaixem de 7,5% para 2%, na mesma proporção que abaixou de 98 para cá. Em 98 não era 18%, hoje 5%, abaixar na mesma proporção. Isso é mais do que lógico, mais do que justo. O comprometimento, abaixar de 13% para 9% e mudar o índice. Se acontecer isso, quando chegar no final do contrato 2028, Minas, que está devendo 58 bilhões e 600 à União, passará a dever 16 bilhões. Minas, que está pagando 13%, passará a pagar 3%. Vai chegar no final sem nenhum débito e com o alívio de toda a nossa população. Ok.
Ficamos por aqui, então, agradecendo aos deputados Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Fábio Xerém e Adelmo Leão. Confira na internet os horários de reprise do programa. E na semana que vem, o Assembleia Debate volta. Até lá!